meus amigos e minhas amigas. Na reflexão de hoje, eu trago para vocês o seguinte tema: se vocês me escutassem, diz o poderoso Deus. A maior esperança do Deus Pai, o Todo-Poderoso, é que o escutemos, que andemos de acordo com a sua palavra, e assim estaríamos totalmente cobertos com a sua proteção. Então, vejamos o que ele nos diz. Se o meu povo me escutasse, se vocês andassem nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto durariam para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Isso está escrito lá no livro de Salmos 81, do versículo 13 ao 16. Eu não sei se você, meu amigo e minha amiga, entendeu essa proposta magnífica que o próprio Deus nos deixou. Vejam bem, a única coisa que o Senhor Deus nos pede nessa exortação para obediência é que nós nos comportemos como filhos obedientes aos ensinamentos do nosso Pai, do Pai Eterno, Todo-Poderoso, que se colocaria como escudo para impedir qualquer evento que se colocasse contra um filho seu obediente. E se você está se perguntando, obedecer o quê? Deus continua nos dizendo o que lhe obedecer e diz assim: não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste diante de Deus estranho. Então, o primeiro ponto que precisamos nos atentar e obedecer é nunca ou jamais trocar esse nosso Deus por qualquer outro Deus ou entidade. De forma alguma dobrar os nossos joelhos diante de uma estátua de gesso, ou de pedra, ou de metal, ou outra expressão qualquer que se coloque como Deus. Mas jamais jamais esses deuses, eles poderão nos salvar ou livrar de qualquer coisa que nos aconteça. E continua nos dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravidão imposta por Faraó. Abre bem a tua boca, que eu encherei. Aqui Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e nos diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Tudo isso você pode ler na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 81. Fica claro, meus amigos, para qualquer um de nós, que Deus sempre está repreendendo o povo, afirmando que nós somos ingratos, desobedientes e que não valorizamos o seu amor e cuidado. Como nós fizemos, o povo de Israel também não se valorizou. Veja como estamos vivendo hoje em dia. A traição entre as pessoas impera, o desrespeito e as atitudes erradas tomaram conta da sociedade como se fosse tudo normal. Filhos rebeldes sem querer ouvir os ensinamentos dos seus pais, relacionamento à base de mentiras e traições, pessoas que mudaram suas características naturais, se mutilando para assumirem outro gênero, outros roubando, matando, enganando e muitas outras atitudes que todos vocês conhecem muito bem e são contrárias ao que Deus espera de nós.
todos agindo de acordo com a sua própria vontade, seguindo seus próprios pensamentos e o coração, que a Bíblia diz que é enganoso, que nos leva a tomar decisões erradas com base apenas no sentimento e não na razão. Então parece bem claro e explícito que a maioria de nós não está nem aí para obedecer os mandamentos de Deus. E como aconteceu no passado lá no Egito, está se repetindo agora e muito pior ainda. Porque, segundo nos diz as Escrituras Sagradas, o amor de muitos se esfriariam. Logo, obedecer e ouvir a Deus significa andar na contramão desse mundo de trevas e de dor. Se você é uma dessas pessoas que diz assim: eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Mas eu te pergunto, você aceitou o Senhor Jesus como seu verdadeiro e suficiente Salvador? Se batizou com imersão de águas? Obedece à palavra de Deus se desviando do mal? Não dobra o seu joelho nem cultua outros deuses? Se você é essa pessoa, eu lhe digo que fique esperto. Não acredite nessa historinha que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Precisamos todos os dias vencer as tentações que nos vêm, as tentações da nossa própria carne e o mal que se levanta contra nós. O próprio Deus nos diz que a salvação é conquistada com violência. Se é assim, percebemos que essa conquista é diária. Se fosse diferente disso, Deus nos pediria para ficarmos descansados, sem fazer nada. Faríamos o que quiséssemos e estaria salvos. Deus não é um Deus injusto. E as outras pessoas que agem com prudência, desviando-se do mal, como as virgens prudentes que Deus menciona em sua palavra, dizendo lá no livro de Mateus 25, do verso 1 ao 13, onde as virgens prudentes são indicativo para as pessoas cristãs que são voltadas para Deus, praticando as 5 virtudes. Enquanto as nécias simbolizam os 5 tipos tradicionais de perversão, a saber que as virtudes das virgens prudentes se refere à prudência, obediência, atentas, sensíveis, a ouvir os mandamentos do Senhor, pureza no coração e temente a Deus. E as outras virgens foram as chamadas de loucas, imprudentes, desobedientes, desatentas e insensíveis aos ensinamentos do Senhor, com coração impuro, que não segue os ensinamentos do Senhor Deus. As prudentes levam azeite de sobra, por isso foram tomadas pelo noivo. Esse azeite representa o Espírito Santo. É ele quem mantém a chama da fé e da comunhão com Deus, sempre acesa. Já as loucas, as insensatas, não levaram o azeite consigo, por isso suas lâmpadas se apagaram. Elas são como aquelas pessoas que estão na igreja, são batizadas nas águas, desenvolvem suas primícias, dão suas ofertas, evangelizam, mas não priorizam o Espírito Santo em suas vidas. Por esse motivo ouvirão do Senhor: em verdade vos digo que não vos conheço. Lá no versículo 12. Perceberam que terrível é essa declaração do Senhor? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu não sei se vocês conseguiram perceber o que Deus nos trouxe hoje nessa reflexão, mas na verdade, o próprio Deus, a única coisa que Ele requer de nós é obediência, é que andemos nos seus caminhos, nos desviando do mal, tendo o Senhor Jesus como nosso único Salvador. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, à sua mente, e tenha ministrado o seu propósito nas suas vidas. Então, nesse momento, vamos orar, vamos falar com Deus,
curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos então. Senhor meu Deus e meu Pai, muitas pessoas não acreditam na viagem da alma. Cedo ou tarde estaremos na fila de embarque. Em algum momento, nosso nome será chamado e somente o Espírito Santo pode nos dar a força necessária para seguirmos e obedecer a sua palavra, fugindo de todo mal, porque, meu Senhor, esses que não consideram a tua vontade acreditam que sozinhos podem se ajeitar. Estão preocupados com a aparência, com a sua área social e envolvidos com os projetos em sua área profissional. Vários projetos lhe cegam os olhos, impedindo que essas pessoas se voltem para Deus. Porque a vida sem a tua ajuda, meu Senhor, é muito difícil. E os espíritos do mal, cedo ou tarde, agirão na vida delas. E o espírito devorador virá e devorará tudo, sem dar qualquer chance desta pessoa reagir. Muitos ficam desempregados, humilhados e até pensam em dar fim à própria vida, essa vida de sofrimento. Mas se essa pessoa, meu Deus, der ouvidos às propostas oferecidas pelo Senhor, o Senhor estará com elas e as ajudará. O sono foge dessas pessoas e a depressão se apossa delas, que estão totalmente longe do Senhor. Elas tentam reagir com a força do seu braço e a sua inteligência. E a tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, pois essas forças malignas, os inimigos, são fortes, porque são forças espirituais do mal. Mas se vocês, meus amigos, se voltarem para Deus, clamar por socorro e ajuda, o próprio Espírito Santo, através da sua fé, o ajudará. Ah, Senhor Jesus, pegamos todos os nossos problemas e trazemos pela fé. Assim estaremos por cima e não por baixo. Perdoa os nossos pecados e manifesta o seu poder. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor, da nossa família. Toma a nossa vida nas tuas mãos, endireita os nossos caminhos. Nós queremos te obedecer, seguir os teus mandamentos, meu Deus. Então, em nome de Jesus, estenda a tua mão e salva todos nós. Tenha misericórdia de nós, porque tudo que nós te pedimos é no santo nome do teu Filho amado Jesus, e desde já te agradecemos, crendo na tua fiel resposta. Amém, meus amigos? Que vocês fiquem todos com Deus, que o Espírito Santo esteja na sua vida. Até a próxima reflexão, um forte abraço e fiquem com Deus.